Muito bem, meus amigos, nosso estudo de hoje, nos bastidores da obsessão, autoria espiritual de Manuel Filomeno de Miranda, de Valdo Franco, na psicografia. Nós vamos dar sequência aqui na terceira parte do capítulo número 2, Socorro Espiritual. Nós acompanhamos nesse capítulo, tivemos a apresentação de toda a família, em que nós tivemos Dona Rosa e o Sr. Mateus, Dona Rosa espírita, o Sr. Mateus, um homem ainda muito apegado à viciação do jogo, e os filhos, 6 filhos, dentre eles nós conhecemos então Amália, a dócil Amália, e conhecemos também Mariana, um espírito com débitos no passado, com débitos dolorosos vinculados com o pai, Sr. Mateus, e também tendo ali junto, agora desdobrado, no plano espiritual, um espírito que é considerado como um obsessor, trazendo ali grandes dores para a família. De todos os transtornos e dificuldades vividas no relacionamento, nós tivemos ali o livro iniciando, falando para nós sobre um trabalho de desobsessão com a manifestação desse obsessor. E após a sua manifestação, conhecendo um pouco da história, foi proposto pelo irmão Saturnino, o orientador dos trabalhos, o responsável por essa equipe de assistência, foi proposto que houvesse um encontro em desdobramento dos encarnados, no caso Dona Rosa, Amália e também Mariana, junto ao obsessor, todos eles sustentados ali pela equipe espiritual, para que houvesse ali o início desse processo de entendimento, fazendo com que essa obsessão fosse dissolvida. Lembrando mais uma vez que esse caso é um caso real, descrito por Filomeno de Miranda, que aconteceu ali por volta de 1937 até 1939, a família Soares. Então, ele pôde acompanhar durante esse período de quase 3 anos o desdobramento dessa história, e aqui então ele relata para nós agora nesse livro. Bom dia, Fabi, bom dia, Andréia. Então vamos lá, nós paramos aqui no trecho em que, no plano espiritual, então, eles reunidos, esse obsessor ele acabou tendo a consciência desperta, já que ele se encontrava adormecido para tratamento. E ali então, nesse reencontro, assim que Mariana, agora desdobrada, viu esse rapaz, viu esse espírito, ela rapidamente foi tomada por um sentimento de pavor, como se algo do passado começasse então a renascer dentro dela de uma forma bastante dolorosa. Esse espírito então, agora já lúcido, percebeu a presença dela e rapidamente começou a desferir todas as suas acusações, apontando as dores do passado e tudo mais. O resumo da história, para a gente poder seguir em frente, é que Mariana, no passado, como nome de... Acabei de ler o nome dela, mas é um nome tão difícil. Aldegundes o nome dela. Ela era casada com esse espírito, ele era um homem de posses, eles viviam na Holanda, no século XIX, e ela então, ele era um homem que, muito mais apegado ao seu patrimônio, não alimentava e não sustentava aquela relação, fazendo com que ela se sentisse feliz. E ele então viajava durante meses, depois voltava naquela relação em que ela era tratada muito mais como um objeto, e como ali uma operária, da sua família, do que uma companheira que ele deveria prezar e cuidar. Então, nessas viagens, ela acabou se envolvendo com Jacó. Jacó, que era um homem que começava então a lhe trazer as suas investidas, e ela acabou cedendo também a esses, a esse envolvimento. Então, virou um triângulo amoroso, em que ela e o esposo, tendo esse terceiro agora, Jacó. Ela acabou saindo de casa para se entregar a Jacó. Jacó acabou também ali tratando-a com o objeto, fazendo com que ela passasse muito constrangimentos, e aí então ela decidiu voltar para casa, mas agora totalmente desequilibrada pelos traumas, pelas lesões afetivas que Jacó teria provocado. Porém, chegando na cidade natal, obviamente, ela foi rechaçada, e acabou sendo internada no manicômio, onde ali ela desencarnou. Enquanto que o marido dela, tomado por essa humilhação, ele acabou cometendo suicídio. Então nós tivemos ela desencarnando no manicômio, o marido cometendo suicídio e Jacó vivendo a sua vida.
E agora, no presente, Jacó era o pai dela, ela vindo como filha, trazendo ali aquele sentimento amargo do passado, e esse espírito, desde o século XIX, no plano espiritual, acompanhando os dois agora, desejando vingança com as próprias mãos. Então foi esse o envolvimento, todas essas revelações todas que foram surgindo, né? Então os três ali envolvidos, enquanto a Dona Rosa e a Amália, que eram ali as duas, que eram membros da família, elas estavam acompanhando e dando aquela sustentação, né, vibracional para que aquela reunião no plano espiritual tivesse um bom resultado. Então, essa foi a parte da história em que nós chegamos, né? Então, aqui só para recapitular, ele coloca assim, então, né, mas ela me traiu e me abandonou. Esse foi a parte do diálogo que eles tiveram, né? Então, sabemos disso, disse aqui então o irmão Saturnino, né, puxando ali aquele assunto. Mas sabemos também que enquanto se preparava o polder, que era um processo, né, de drenagem de campos, né, que eles usavam para pastagens ou plantações, em Amsterdã setentrional, fascinado pelas perspectivas de adquirir largas faixas de terra para pastagens de gado, não obstante as imensas plantações de tulipas que já possuía, deixava-a quase abandonada por longos meses, enquanto durou a dessecagem do lago que existia entre Haarlem, Amsterdã e Leida. Trabalho esse que durou de 1937 a 1840. Sentindo-se só, inexperiente e sem forças para a luta contra as paixões da própria natureza, não resistiu às constantes investidas de Jacó, terminando por deixar-se arrastar ao rio de lama que a conduziu mais tarde à loucura. Então aqui era o irmão Saturnino trazendo agora para esse espírito uma outra versão, porque ele se sentia injustiçado, né, e acusando aquela que foi a sua esposa de traição, de abandono. E agora o irmão Saturnino mostra quais foram as falhas que ele também demonstrou, fazendo com que ela se deixasse levar, né, tomada pela infelicidade, pela insatisfação, a essa fantasia de uma nova felicidade, de um novo amor, né? E ele respondia: não me traga à memória, estrilou, o nome de Jacó van der Koppel, o infame ladrão de minha felicidade. Encontrei-o também. A princípio tudo me parecia estranho. Por largos anos eu sentia a presença dele e me sentia ao seu lado, embora as diferenças que apresentava. Estava metamorfoseado. Tudo me era no começo irreal, até que fui conduzido ao Dr. Theophrastus, que me ofereceu excelentes explicações, elucidando a volta do bandido ao esconderijo do corpo, ensinando-me, porém, como eu poderia supliciá-lo e vingar-me o que venho fazendo com verdadeira infâmia. Então esse Dr. Theophrastus era um espírito do plano espiritual que, envolvido nessas faixas inferiores, né, de vibrações, ajudava espíritos nessa conquista de vingança. Então ele acabou se tornando ali um mentor negativo, digamos assim, no plano espiritual, né, e é a quem ele faz referência aqui. Realmente, acrescentou Saturnino sem se perturbar, Jacó retornou à carne revestido pela indumentária com que agora se identifica por Mateus, que era o pai, né? O leviano de ontem é o atormentado de hoje, caminhando pela estreita rota da autopurificação. Recebeu nos braços, pelo mesmo impositivo, aquela a quem infelicitara, e a sua presença é-lhe desagradável suplício. Embora não consiga recordar, experimenta as vibrações que lhe são afins, conquanto a aversão que lhe apossa, fazendo-o desditoso. Ninguém engana a vida. O código da justiça acompanha o infrator, nele plasmando a necessidade de ressarcimento legal. Daí a necessidade de aquele que se crê espoliado perdoar. Aqui a gente vai lembrar então, né, daquela passagem que nós comentamos, já que esse trecho aqui é uma pequena recapitulação que a gente vem fazendo. A gente se lembra aqui desse trecho, quando ele coloca que o código da justiça acompanha o infrator, plasmando nele
a necessidade de ressarcimento legal. É aquela ideia que a gente sempre traz, né, que no momento em que nós provocamos uma perturbação na harmonia das leis divinas, das leis universais, essa desarmonia vai sempre estar junto a nós, né, através ali de uma conexão que nós desconhecemos, mas sempre exigindo de nós uma reparação. Então a lei de causa e efeito, ela se dá dessa forma. Nós criamos uma desarmonia e essa desarmonia vai exigir de nós um esforço para poder trazer a normalidade. Então não existe ali um carrasco no plano espiritual, aquele Deus que é parcial, escolhendo quem e como vai ser punido de acordo com seus caprichos. A lei universal ela é perfeita como é. E é daí então que nós vamos encontrar, nesse caso aqui, o indivíduo que provocou essa desarmonia, como nós vamos encontrar coletividades inteiras que também as provocaram. E nessa desarmonia há a necessidade do grupo todo, de um jeito ou de outro, e aí então nós vamos encontrar não apenas essa força que nos leva a essa reharmonia, mas também teremos ali os planejamentos que serão feitos para que esse objetivo seja alcançado. Né? A justiça da colheita, mano, exatamente. Né? Então, mais uma vez aqui, só para a gente reforçar a ideia, o Código da Justiça acompanha o infrator, nele plasmando a necessidade de ressarcimento legal. É esse plasmar, de sentirmos essa necessidade, que vai nos acompanhando até o momento em que nós, de fato, conseguimos retomar o nosso curso agora em sintonia perfeita com as leis divinas. Daí a necessidade de aquele que se crê espoliado perdoar. Mas eu não conseguirei perdoar, vociferou o surpreso cobrador. Tudo aqui hoje são surpresas para mim. Atino com dificuldade o que ocorre e tenho turbado o raciocínio. Quem são os senhores que me molestam já por segunda vez? Será isso um pesadelo cruel daqueles que de mim se apossavam anteriormente, quando me perderam e me desgraçavam nos espinhadeiros da alucinação? Então ele vai lembrando aqui, né, que essa segunda vez é porque ele já tinha sido evocado naquela reunião de desobsessão e agora novamente ele reencontra esse mesmo grupo, só que agora numa condição diferenciada em que eles estão em desdobramento. Então ele se apresenta ali confuso, não entendendo exatamente do porquê, como estar forçado nessa condição. Então a gente já viu também ali, né, através ou de experiências, de vivências dos trabalhos da desobsessão, ou através da leitura de relatos desses trabalhos, que muitos espíritos que são conduzidos a esse trabalho para se manifestarem através dos médiuns, não compreendem como chegaram, porque se sentem restritos àquele local, muitas vezes se sentindo forçados a dizerem coisas que não querem dizer, e como ele vai dizer aqui também, ouvindo coisa que eles não querem ouvir. Então eles simplesmente não compreendem o que acontece dentro desse mecanismo, né, que é trabalhado por esse magnetismo em que atrai e restringe os espíritos para esse local de assistência. E em se referindo à região punitiva, em que se surpreendera, porque ele achava que ali era um local de punição para ele, né? Porque ele estava ali contra a sua vontade. Em se referindo à região punitiva em que se surpreendera após o suicídio nefando, o atônito interlocutor se transfigurou repentinamente e, parecendo sofrer indescritíveis padecimentos, se pôs a debater, chorando copiosamente. Vendo-o alucinado, reduzido à condição de escravo de si mesmo, não havia como deixar de crer que todo perseguidor é alguém perseguido em si mesmo e que o vingador é somente um espírito macerado pelas evocações da própria delinquência. Então, lembrando que o espírito não se torna mal, ele não é mal na sua natureza, ele se torna endurecido pelas circunstâncias e pelos sentimentos que ele vai cultivando. Então, todo aquele que é considerado como obsessor, na verdade, sempre houve uma causa que o levou a esse transtorno e sempre haverá condições de fazer com que ele se eleve, saindo daquela condição em que ele se plantou. O assessor de Saturnino, Solícito, aqui a gente fala de Moraes, né, que era aquele médium, que também agora médium
em desdobramento, auxiliava no desenvolvimento do trabalho. O assessor de Saturnino, solícito, acudiu presto o indignado sofredor, aplicando-lhe passes reconfortantes, de modo a desembaraçar-lhe a mente dos fantasmas da evocação dolorosa. Depois de demorada operação magnética, em que eram dispersadas as energias venenosas, elaboradas pelo baixo teor vibratório do próprio espírito, este se refez paulatinamente, recobrando alguma serenidade. Então, aqui novamente, conforme o espírito vai alimentando aquele pensamento em desequilíbrio, ele mesmo começa então a irradiar essa energia, essas energias, esse padrão vibratório negativo e deletério, que somente através de uma assistência externa, que vai então ali fazer com que essas vibrações sejam modificadas, é que ele vai conseguir retomar o equilíbrio. Então, tomado pela angústia, pela revolta, pelos pensamentos que começavam a aflorar, o reencontro com aquela que era a sua grande vítima, ou na visão dele próprio, a sua grande algoz, né? Então agora ele começa, através dos passes transmitidos aqui pelo Moraes, ele começa então a se acalmar e o pensamento dele começa novamente a se clarear, deixando, né, aquela nuvem de confusão, né, começando então a se dispersar. A viciação mental, aí vem aqui uma parte bem interessante, que é para nós aqui uma orientação doutrinária valiosa. A viciação mental, resultante do pensamento vibrando na mesma onda, gera a ideia delinquente na psicosfera pessoal de seu emitente, aglutinando forças da mesma qualidade, por sua vez emanadas por inteligências desajustadas, que se transformam em energia destruidora. Tal energia resultante do bloqueio mental, pela densidade da tensão no campo magnético da aura. Ali, então, se imprimem por força da monoideia devastadora as construções psíquicas que se convertem em instrumento de flagício pessoal ou instrumento de suplício alheio, operando sempre no mesmo campo de vibrações mentais idênticas. Quando essas energias são dirigidas aos encarnados e sintonizam pela onda do pensamento, produzindo as lamentáveis obsessões que atingem igualmente os centros da força, degeneram as células encarregadas do metabolismo psíquico ou físico, manifestando-se em enfermidades perturbadoras de longo curso. Então ele vai trazendo para nós, né, toda essa estrutura, né, que começa com a mente daquele que alimenta uma viciação mental. Essa viciação mental, lembrando que nós falamos em força da mente, força mental. Essa força mental ela pode ter uma qualidade elevada ou uma qualidade inferior. Tendo uma qualidade inferior, sendo denominada, portanto, uma viciação mental, ela cria em torno daquele que é o emissor do pensamento uma psicosfera pessoal. E essa psicosfera, né, André Luiz já falou sobre isso, é esse campo vibracional em torno de nós que nos dá, naquele momento, a identidade, né, dos nossos valores, dos nossos sentimentos e pensamentos. Então ali, por isso que no plano espiritual, o espírito é reconhecido por essa energia que ele emana. Não há necessidade, por exemplo, de você ouvir o que ele tem para dizer, conhecê-lo a partir das suas ideias. A sua própria vibração já mostra quem ele é. Né? Então ele cria a partir dessa viciação. E ele começa a colocar também ali que essas energias essas forças começam a se aglutinar, formando então ali também, junto desse campo vibracional que ele cria, dessa psicosfera, conexões com outras mentes que produzem energias do mesmo padrão. Por isso ele coloca então que muitas vezes elas contaminam e são alimentadas por essas mentes que sintonizam nesse mesmo padrão. Ele coloca então para nós aqui que essa energia é resultante do bloqueio mental, pela densidade da tensão do campo magnético da aura. Então é exatamente ali que nós estamos falando de estruturas energéticas do plano espiritual que nós não conhecemos. Os espíritos trazem para nós essas instruções
E nós lembramos que quando se fala em campo mental, nós falamos em algo muito abstrato para nós. Bom dia, dona Miranda. E sendo abstrato, significa que nós não conseguimos ter algum paralelo aqui na nossa realidade, algo que nos dá uma ideia clara e concreta do que é exatamente esse campo vibracional e como ele é constituído. Né? O dial compartilhando com o dial, né? Quer dizer, sintonia. É o rádio que nós estamos ali, né? Você está numa frequência, vem outra mente e estabelece essa mesma frequência. Então, essa estrutura vibracional é algo que nós seremos capazes de conhecer quando nós estivermos nesse campo mental também, nesse campo sutil, nesse mundo sutil, onde nós podemos ver claramente. Para nós aqui, enquanto as coisas se dão através apenas da matéria, e aí nós estamos tratando do campo mental, algo que é imaterial dentro dos padrões que nós conhecemos, nós não teremos nada parecido aqui no nosso mundo. Então sabemos na teoria, mas na prática ainda nós não conseguimos perceber, a não ser analisando os seus efeitos. Então há, né, dentro, por exemplo, da física teórica, né, resultados de observações, mas sem capacidade de você concretizar, de você trazer de um modo concreto, né, a causa, o objeto a ser estudado. O soldado colocou, né, creio que é apenas para desencarnados, até porque nesse mundo não precisamos desse conhecimento. Olha, precisar, o soldado eu acho que até precisa, porque a gente sabe que, como eu falei para vocês agora, você pode não conhecer a estrutura de um campo mental, mas nós sofremos constantemente o efeito dele. Então, se nós tivéssemos a capacidade de um entendimento maior, algo mais concreto, nós conseguiríamos até mesmo influenciar as nossas ciências, no caso, as ciências médicas, as ciências do campo da saúde mental, para nos ajudar na mudança de padrão vibratório. Hoje nós falamos, por exemplo, sobre a prece, que nada mais é do que utilizar a força do pensamento para uma sintonia mais elevada. Nós falamos da meditação, que é uma forma de harmonizar o pensamento, para estabelecermos ali uma harmonia orgânica. Então nós fazemos isso de um modo quase que muito mais por crença do que por convicção. Quando nós tivermos um conhecimento claro de como funciona o poder da mente, o campo vibracional e o efeito dessas vibrações, nós passaremos a fazer disso algo concreto. E não apenas algo baseado numa fé, numa moda, num capricho, o que quer que seja. Né? A Mami colocou, né, se você fizer uma oração em prol de alguém que está encarnado, podemos abrir a mente para outras vibrações no outro? Sim. Né? Mas é claro que vai depender muito, né, Mami, da sintonia do outro, porque nós fazemos uma vibração. Isso acontece, por exemplo, né, não apenas dentro do meio espírita, mas em qualquer outra escola religiosa. Então, alguém faz uma prece por alguém. Alguém que está adoecido, alguém que se encontra em desequilíbrio, alguém que se encontra em viciação. A prece é feita àquela pessoa envolvida, mas vai depender muito da resistência que ela apresente para assimilar essas energias renovadas. Se ela começa, então, a ceder a essas energias, aí então ela começa também a mudar esse padrão. Então nós irradiamos essas energias e depende do outro assimilá-las ou não. Assim como acontece de uma forma negativa. Se alguém dirige a você uma energia negativa destrutiva, e se você entra em sintonia com ela, você passa a vibrar no mesmo padrão. Mas se você mantém uma vibração elevada, sustentada nesse padrão elevado, padrão vibratório, aí então você repele essas vibrações. Então nós estamos constantemente envolvidos, é uma questão de nós assimilarmos. Por isso, aquela mensagem do Evangelho que diz, né, vigiai e orai. Então essa nossa vigilância constante é que vai fazer com que nós mantenhamos esse padrão. E para isso, por exemplo, nós vamos depender do nosso comportamento, das nossas ideias, dos nossos valores, das nossas relações. Então tudo vai depender, né, do modo como nós nos comportamos, porque não adianta você ficar ali atento, não, eu não vou deixar nenhuma vibração negativa. Aí então quando acontece, por exemplo, né, nós estamos agora num ambiente bastante agitado no nosso país, dentro do campo político, em que nós temos ali ideologias diferentes, opiniões, provocações de toda ordem. Então você fala assim, não, eu estou em sintonia com Jesus. No momento em que você ouve um comentário, em que você assiste a uma notícia, rapidamente você começa a emitir uma opinião que nem sempre é uma opinião equilibrada, acaba sendo uma opinião agressiva.
Então aquele padrão que você estava vigiando, você se esquece que ela se reflete no seu dia a dia, naquilo que você faz no cotidiano. Então é muito importante isso. O soldado colocou, né, talvez esse conhecimento seja adequado ao estágio atual da humanidade, pois nem todos são bem intencionados, né? Não, mas na verdade o que nós falamos, né, em termos de entendimento, é porque o indivíduo se conheça, né? A gente lembra que quanto mais entendimento você tem, maior será a eficácia do esforço que você faz, né? Então, da mesma forma que tudo pode ser usado de uma forma negativa, mas hoje a gente lembra sempre que o objetivo é sempre nós crescermos, nós nos desenvolvermos, né? Mas a ideia, soldado, não é você aplicar esse conhecimento, é nós entendermos, né, que energias são essas, como funciona essa força magnética, né? Então tudo isso seria para nós um conhecimento dentro desse campo novo que nós estamos aprendendo agora a explorar, né? O processo em si, exato. Dudu colocou, né, se eu entro na sintonia daquele que gerou o agouro, posso assumir esse padrão vibratório. E hoje é muito fácil isso, né? Então nós temos, inclusive, né, hoje nós temos denominações, termos que são utilizados, como por exemplo magia negra, que é algo que provoca muito medo, né, das pessoas. Mas o que é exatamente isso? É uma força mental negativa, concentrada e potencializada a partir daqueles objetos e rituais que são feitos, porque aquilo não tem efeito. O que tem efeito é aquilo, é o indivíduo que provoca aquilo. Vocês se lembram, né, que a gente sempre usa esse termo, materializar a nossa fé. O que é materializar a nossa fé? Nós precisamos de algo que seja concreto para os nossos sentidos orgânicos, que reflita aquilo que nós estamos pensando. Então, quando algum indivíduo, só para a gente reforçar, um indivíduo segura o crucifixo em si, nada mais é do que um objeto, mas o objeto que provoca naquele indivíduo uma mudança no seu padrão, nesse caso, o fortalecimento da sua fé. No caso de uma magia negra, por exemplo, ele vai utilizar objetos e rituais que vai fortalecer nele um padrão destrutivo. E aí ele vai emitir em direção a alguém, e a gente vai lembrar sempre, para todas as direções, em todas as instâncias, e aquele indivíduo que é envolvido por essas vibrações, se ele cede, se ele tem, por exemplo, ali a invigilância, se ele tem valores que são vacilantes, que são negativos, ele rapidamente não apenas vai ser envolvido, como ele vai ser devorado por essas energias. E vai sofrer, desse caso, então, as consequências, como o Filomeno de Miranda trouxe para nós agora aqui no texto. Quando ele explica aqui no final. Bom dia, Sandra. Quando ele explica aqui no final. Quando essas energias são dirigidas aos encarnados e sintonizam pela onda do pensamento, produzindo as lamentáveis obsessões que atingem igualmente os centros da força, degeneram as células encarregadas do metabolismo psíquico ou físico, manifestando-se em enfermidades perturbadoras de longo curso. Então é apenas ali um termo que nós colocamos, né? Você fazia ali uma promessa, você fazia ali uma magia negra. Na verdade, nós estamos falando em mobilizarmos energias e vibrações, em que cada um vai fazendo do jeito que aprendeu, do jeito que ensinaram, alguma coisa do gênero, né? Por isso que devemos nos policiar, né? Se abrirmos nossa porta, a porta de nossa mente, somos nós os responsáveis pelas vibrações que emitimos e recebemos, né? Então, exatamente essa ideia, né? O soldado colocou uma observação ali que é questão de contestação, a gente fala só de uma questão cultural, né? Mas na verdade a gente sabe, né, exatamente ali que a ideia do magia branca, magia negra, né, tem exatamente ali algo relacionado, né, com essa questão de superioridade e inferioridade, né? Mas só é coisa que com o tempo tudo isso vai ser superado. Avançando aqui no nosso texto. Então falamos sobre a viciação mental, a psicosfera pessoal, a tensão, a densidade da tensão no campo magnético. Olha só que interessante também. O nosso campo magnético ele apresenta densidades. Quanto mais elevadas as densidades, quanto mais sutil a densidade, maior o padrão vibratório do espírito. Quanto mais densa a densidade, mais materializado ele se encontra. Então essa densidade é que vai demonstrar exatamente o padrão vibratório, né, o nível evolutivo que o espírito apresenta, né? Sim, isso acontece bastante, soldado. Né? Mas é uma questão de, com o tempo a gente vai mudando, trazendo novas ideias, novos conceitos, né? Por essa razão, diz aqui Filomeno de Miranda, felicidade ou desdita
cada um traz consigo mesmo, graças à direção que oferece ao pensamento, no sentido da elevação ou do rebaixamento do espírito. Direção essa que é força a se transformar em alavanca de impulsão ou cadeia retentiva nas regiões em que se imanta. Então o pensamento é tudo, por isso que agora, somente agora, né, nesses últimos, né, do século passado para cá, ou do século retrasado para cá, que a gente começa a ter uma ideia do que é exatamente ali o pensamento em termos de construção ou destruição de alguma coisa. As doenças psicossomáticas, por exemplo, vêm sendo conhecidas pelas nossas ciências, mostrando que o indivíduo que mostra um determinado padrão mental, ele consegue desenvolver patologias que são severas. E quando ele faz, por exemplo, né, hoje nós temos, no entendimento de que o pensamento é capaz de gerar uma força destrutiva, a psicoterapia vem como resultado, né, como resposta, um novo recurso para que nós possamos modificar esse padrão. Então a doença psicossomática, ela é uma doença que começa na mente e reflete no corpo físico. Então já começamos a ter um entendimento do que é o pensamento. Só que, na verdade, por enquanto, nós estamos cuidando dos efeitos do pensamento. Mas nós já temos hoje técnicas que nos trazem a harmonia, como é o caso da meditação, por exemplo, a laborterapia, né? Lembrando que nós falamos isso ontem no nosso estudo, lá no canal do Espiritismo.net, que a laborterapia é a melhor prática, a melhor técnica de você mudar o padrão vibratório. Porque essa laborterapia, ela vai diretamente ao encontro daquele ditado popular, que a mente vazia é a oficina do diabo. Uma mente bem ocupada é uma mente que não dá espaço para nenhum tipo de pensamento destrutivo ou pensamento autodestrutivo. Por isso, então, esse trechinho aqui de Manuel Filomeno de Miranda, ele traz exatamente ali uma definição bem clara dessa ideia. Por essa razão, felicidade ou desdita, cada um produz consigo mesmo, graças à direção que oferece ao pensamento no sentido da elevação ou do rebaixamento do espírito. Direção essa que é força a se transformar em alavanca ou impulsão ou cadeia retentiva nas regiões em que se imanta. Né? A Mami colocou para nós, né, por isso algumas pessoas têm o poder de curar e outras com o pensamento, ou porque o outro é suscetível. Nesse caso nós falamos já de fluidos, né? Então ali o pensamento dá qualidade aos fluidos, aquela pessoa tem ali a capacidade, não é um poder, né, mas é uma capacidade, né, de fazer essa transmissão de fluidos, e esses fluidos então envolvendo aquela pessoa que é o paciente, que é ali, né, que é imantada por essa força magnética, pode, desde que ela também demonstre ali a intenção de se sintonizar com esse mesmo padrão, ela começa a absorver essas vibrações, alterando ali, né, vamos dizer assim, a polaridade do seu perispírito nas suas vibrações, que acabam afetando o corpo físico, trazendo ali uma cura. Então é tudo uma questão de magnetismo, forças magnéticas agindo sobre a matéria. Tá? Então isso é bem interessante da gente ver. Muito bem, vamos seguindo em frente. Refeito do distúrbio inesperado, o aflito espiritual inquiriu: que se passa? Onde estou? Por que me vejo coagido a falar o que não gostaria de informar e a ouvir o que não desejo escutar? Quem são os senhores? Dando à voz a tônica da bondade que lhe era habitual, Saturnino obtemperou: todos estamos, meu irmão, queiramos ou não, na casa do Pai Celestial. Filhos do seu amor, deixamo-nos arrastar pelas correntes da liberdade espiritual ou naufragamos nas ondas revoltas das paixões, dentro sempre, porém, de algum departamento do seu domicílio, que elegemos pela própria vontade para a nossa habitação. Então ele já começa a falar para nós sobre, né, as faixas vibratórias do plano espiritual, ou mesmo do plano físico, em que nós habitamos por vontade própria, por uma questão de sintonia. Né? Não é uma questão geográfica, é uma questão de padrões mentais. Né? Aqui, né, agora ele está situando o espírito
onde ele se encontra exatamente, já que ele perguntou onde estou, né? Aqui nos encontramos em um templo espírita, de socorro aos que já transpuseram o limiar da imortalidade e se acrisolam voluntariamente à retaguarda dolorosa, quando poderiam ensaiar os primeiros voos para mais amplos tentames na vida feliz. Ele utiliza aqui, então, quando ele fala que nesse local, no centro espírita, eles estão ali juntos para trabalhar com desencarnados que ainda se encontram, né, em sofrimento. E ele traz uma expressão interessante quando ele diz: se acrisolam voluntariamente à retaguarda dolorosa. A gente vai lembrar da crisálida, né, que nada mais é, né, do que aquela fase do desenvolvimento de uma lagarta, em que ela se prepara para se tornar borboleta. E essa ideia do acrisolamento é o espírito se fechar em si mesmo, sendo alimentado e torturado pelas lembranças do passado, lembranças dolorosas. Então ele se encontra ali, ele desencarnou, ele era encarnado como uma lagarta, entra nesse estado de acrisolamento e rapidamente pode se transformar numa borboleta. Só que nesse caso o espírito se encontra preso nessa fase intermediária de acrisolamento, sendo ali então envolto naquelas lembranças tristes do passado. É o caso dele. Ele se encontra paralisado, torturado, se auto-torturando na verdade, enquanto não conseguir se libertar. E como nós vimos lá em cima, somente o perdão é capaz de fazer com que o espírito se liberte, né, dessas amarras que ele mesmo criou. E procurando dar ênfase ao encadeamento das ideias para melhor explicação, esclareceu: cultores das lições de Jesus Cristo, buscamos palmilhar a rota por ele percorrida, abrindo braços e corações aos que sofrem e ignoram os meios de se libertarem do jugo da desesperação, meios esses que se encontram neles mesmos, jazendo sob os escombros do próprio flagelo a que assim se impõe. Então ele fala para nós das dificuldades que nós encontramos, né, nossa consciência e nossos sentimentos, mas que essas lições de Jesus são para nós ali as ferramentas em que nós podemos nos libertar. Trouxemos Aldegundes, que era Mariana, né, Aldegundes numa encarnação anterior, trouxemos Aldegundes cujo corpo repousa na forma orgânica de Mariana, e conduzimos também sua genitora, sua irmã e outros companheiros da vida física para examinarmos, à luz do amor de nosso Pai para conosco, o amargor que o torna infeliz, procurando diminuir a intensidade das causas de tal mortificação. Então, olha que interessante, né? Não se trata do momento atual em que o espírito deseja vingança. Não se trata do momento atual em que uma vítima sofre o efeito da vingança. Se trata de encontrar a causa disso tudo. Porque é trabalhando a causa que se transforma o efeito. Não basta apenas ali querer observar o efeito das coisas. Remediar o efeito, porque o remédio, nesse momento, ele apenas trata dos sintomas. Mas as causas precisam ser trabalhadas. Daí então a importância desse encontro, em que os espíritos vão ali expor as suas ideias e também ali refletirem sobre aquilo que fizeram. Bom dia, Andréia. Fez uma pausa breve, espontânea, para considerar o efeito produzido pelas palavras do perseguidor de Mariana. A jovem, por sua vez, docemente envolvida pela genitora que parecia transfigurada em Madonna, esplendente de ternura, graças às supremas dores suportadas com amor e resignação, escutava, raciocinando com dificuldade, compreensível, atenta, porém, à explanação. Então, essa transfiguração em Madonna, né, é aquela imagem, né, de Jesus sendo acolhido por Maria, né, naquela belíssima obra. Então, mostra para nós ali exatamente o papel de Dona Rosa naquele momento, acolhendo a filha, mas sem ter grande compreensão do que acontecia. Pelo que depreendo, rugiu o neerlandês, né, o holandês no caso, isso é um complô para fazer-me desistir da execução da justiça que tenho aguardado. A justiça, retrucou Saturnino,
alcança o infrator sem a necessidade de novo algoz. As divinas leis dispõem de recursos reparadores, ante as quais nada fica sem necessidade de quitação. Jesus, arrebatou, deixou-se martirizar. Sim, acrescentou Saturnino, e perdoou aos seus algozes. Mas era um Deus, admitiu irado, conforme ensina a religião. Deus, esclareceu o mentor, somente um há. A religião tradicional se equivoca quando assim o diz. Jesus é o Filho de Deus, lição viva de amor que todos devemos atingir, pelas oportunidades que nos ensejou descobrir. Oportunidades essas que agora lhe chegam, concitando-o a se tornar um Deus, manifestação de Deus que está em tudo e em todos, esperando desabrochar através da nossa inclinação para a verdade. Então aqui, só voltando um pouquinho, para a gente poder compreender esse trechinho aqui anterior, quando ele diz assim, a justiça alcança o infrator sem a necessidade de novo algoz, aquilo que nós conversamos anteriormente. No momento em que, através de uma atitude equivocada, provocamos uma desarmonia na nossa relação com as leis divinas, nós somos então levados naturalmente a trabalhar por essa reharmonia. Então, esse entendimento de justiça para nós é muito diferente da justiça que nós conhecemos, em que nós fazemos a nossa própria justiça. A justiça dos homens, a justiça baseada no orgulho, que é a justiça pelas próprias mãos, e temos a justiça divina. Por isso essa ideia que nós falamos de que o perdão ele acaba se mostrando como uma fraqueza, porque você deixa que aquele que é o agressor saia impune daquela nossa relação, na verdade as próprias leis divinas fazem esse papel, sem ninguém fazer isso. E a própria ação daquele que busca a vingança também é a geradora de uma nova desarmonia que ele vai ter que reharmonizar. Então essa ideia também da nossa relação com as leis divinas, com essa energia que nos envolve, é algo que para nós também ali está muito distante da compreensão. Por isso ele continua. As divinas leis dispõem de recursos reparadores, ante as quais nada fica sem a necessária quitação. Então isso para nós também é algo que foge completamente à nossa compreensão hoje. Embora nós começamos a ter ali pequenos lampejos de esclarecimento sobre isso, né? Então, quais são esses recursos reparadores? A ideia para nós, por exemplo, né, que hoje tem, é o espírito, o indivíduo que comete um erro, esse erro vai acompanhá-lo até mesmo depois da morte, onde ele será condenado, por exemplo, a um tormento eterno, né, pela escolha que ele fez. E aqui então a gente começa a conhecer uma nova face dessa lei, em que essa lei utiliza de recursos reparadores, por exemplo, através da reencarnação, através do instrumento físico, do ambiente, das companhias e compromissos que nós assumimos para o devido reajuste perante essas leis. Então não precisamos da nossa própria justiça. Até porque, mais uma vez, a nossa própria justiça já é também algo que vai desarmonizar essa lei. E aquele que se considera justiceiro, no final, ele vai também perceber que ele próprio criou o seu sofrimento. Então, a ideia, né, de nós podemos imaginar que no plano espiritual existam ali cursos, né, e grupos que estudam determinados temas, né? Então falar, por exemplo, sobre programação reencarnatória, sobre mediunidade, sobre as energias e padrões vibratórios, e falar também sobre justiça divina, que é mudar completamente aquilo que nós entendemos até agora. O Deus vingativo, o perdão, o castigo, o inferno. Temos que apagar tudo isso e começar a reformular todos os nossos conceitos com relação à justiça divina. E para isso a gente tem que começar primeiro a compreender Deus. Porque para entendermos uma justiça perfeita, nós temos que entender o Criador perfeito dessas leis. Para falar exatamente sobre esse amor infinito que nós não conhecemos, que Jesus trouxe para nós aqui nos seus ensinamentos, mas a gente assimilou muito pouco.
tanto assimilou muito pouco que hoje nós encontramos aqui no nosso mundo guerras e conflitos que são feitas em nome de Deus. E como é que nós podemos entender que o homem faz a sua guerra em busca de justiça em nome de Deus, sendo que o próprio Deus tem o seu sistema de correção, o seu sistema, né, como foi colocado para nós aqui, os recursos reparadores que essa lei divina possui. Então é algo que nós estamos aprendendo assim muito lentamente e infelizmente com muito sofrimento também, porque nós criamos as nossas próprias dores. E depois ele argumentou sobre Jesus, sobre Deus aqui, né, de acordo com o ensinamento, e ele coloca aqui no final: mas eu vivo no inferno, reptou amargurado. Como poderia alcançar Deus se tudo em mim são desejos de vingança para aplacar o ódio que me estiola a própria razão? O inferno é resultante do seu estado de rebeldia. Na sua recusa ao amor, quando ele fala aqui na recusa ao amor, nós vamos falar aqui sobre o amor que se reflete no perdão, no auto-perdão, né, e tantas outras virtudes. Na sua recusa ao amor, você se condena ao desespero sem remissão, enquanto dure o combustível da revolta que você coloca na fornalha do ódio. Olha que imagem interessante. Então ele cria o próprio inferno. E aí ele argumenta, né? Mas e os devedores? A vida se encarregará deles, agora ou depois. Pesado silêncio caiu sobre a sala de socorro. Algo asserenado, ele parecia mergulhar lentamente em acurada meditação. Fluidos muito diáfanos penetraram o recinto, como se dirigidos por agentes invisíveis que suavizavam a tensão até há pouco tempo reinante, a todos beneficiando, qual aragem bendita e necessária. Estranha e refazente calma a todos dominou. Então aqui finaliza o capítulo, mas aqui em cima também vale a gente lembrar, quando ele coloca, né, porque depois que foi falado que ele cria o próprio inferno, existe ali um conflito com aquilo que ele alimentava até então, porque ele dizia que aquelas pessoas foram responsáveis pelo seu sofrimento. Quando então ele recebe essa orientação dizendo que ele é o responsável pelo próprio sofrimento, ele pergunta: e os devedores? A vida se encarregará deles agora ou depois. E aí vem para nós uma grande dificuldade de confiarmos nessa justiça. Porque hoje nós vamos encontrar no nosso mundo, em todas as histórias que nós vemos, né, das pessoas que passam por dificuldades, ou dificuldades individuais, ou dificuldades coletivas, que na verdade estão nada mais, nada menos do que colhendo o resultado daquilo que desarmonizaram anteriormente. Novamente, a lei divina, utilizando recursos muito sábios para fazer com que todos voltem a essa harmonia original. E você se lembra que nós estudamos no último encontro, na quarta-feira passada, nós recebemos a mensagem do amigo Antônio, né? E ele dizia para nós que os processos de obsessão, até mesmo os processos de obsessão, são recursos que as leis divinas encontram para aproximar aqueles que foram vítimas de si mesmos dentro de uma relação. Então é interessante a gente pensar que a obsessão não é simplesmente um indivíduo que deliberadamente procura a vingança sobre determinada pessoa. Essa aproximação se dá por uma força que atrai aquele que foi vítima e algoz, pelo menos assim eles se consideram, para que exatamente, mesmo que seja através desse início tão doloroso, desse início tão desequilibrado, para que eles possam, através desse reencontro, recomeçarem esse processo de reajuste. Então, até mesmo aquilo que nós imaginamos, como é o caso, por exemplo, se nós olhamos hoje uma doença que alguém vivencia, uma condição social, um relacionamento difícil, problemático, a gente vai lembrar, isso aí é coisa do passado. É resultado de sementes negativas, sementes ruins que foram plantadas e que agora passam a ser colhidas. Mas nós não vemos assim no caso das obsessões. A obsessão a gente simplesmente acha que é um espírito mau perseguindo alguém que é bom. Ou perseguindo uma pessoa comum. Na verdade, nós vamos encontrar que nesse caso é uma patologia espiritual.
Nós temos patologias físicas, patologias sociais, patologias psíquicas, emocionais e também patologias espirituais. E a obsessão nada mais é do que isso. Vocês se lembram, né, quando nós falamos da estrutura do homem integral, em que ele é um ser biológico, um ser social, um ser psíquico, um ser espiritual e também um ser espírita. Porque ser espiritual, ele é ser imortal, que será submetido às leis e mecanismos que vão fazendo com que ele se desenvolva. A reencarnação, por exemplo, os recursos, né, da programação reencarnatória. Mas quando nós falamos que ele também é um ser espírita, significa que ele está se relacionando de uma forma direta com o plano espiritual, com outras mentes, com outros sentimentos, com outros indivíduos. E aí, então, no caso de uma obsessão, nada mais é do que uma doença que o... E se existe uma obsessão, é porque existe um desequilíbrio. A cura, só que nesse caso a cura, não tem um remédio que você vai tomar através de um comprimido ou uma cirurgia. Será exatamente o amor que vai ser injetado através do perdão. Somente assim será capaz de esse elo, essa relação que existe entre obsessor e obsediado. Então, meus amigos, esse aqui é o resumo do nosso, capítulo 2, que nós estudamos agora. Começamos a ver aqui uma reflexão por parte desse espírito obsessor, e essa reflexão começa já a trazer as primeiras, digamos assim, os primeiros flashes de luz que começam a sensibilizá-lo, já que ele estava tomado por esses sentimentos dos mais negativos, né? O soldado lembrou aqui o rancor, ressentimento e vingança. Tudo isso é o que ele traz dentro de si. E através desses primeiros flashes que começam a entrar, trazendo para ele esse sentimento de confiança das leis divinas, ele começa então agora a perceber que ele é o responsável pela sua infelicidade e também ele será o responsável pela conquista da sua felicidade. E essa ideia do inferno que é colocado para nós, o inferno é resultante do seu estado de rebeldia. Então cabe a ele fazer esse trabalho de se transformar. A Angelina colocou, né, quando a compaixão for entendida por todos nós, aprenderemos a fazer ao outro o que desejaríamos que os outros nos façam. Né? Esse ensinamento que nós aprendemos, né, de fazer ao outro aquilo que nós gostaríamos que nos fizesse, esse também é um ensinamento que a gente muito pouco compreende. A gente conhece, né, mas pouco compreende. Conhece pelo fato de vermos tantas e tantas vezes sendo citados, né? Sendo citado, mas a gente compreende muito pouco. Porque mesmo com essa frase muito marcada na nossa cultura, nós continuamos agindo, fazendo ao outro aquilo que nós não queremos que façam para nós. Porque o ensinamento é, não faça ao outro. E não faça ao outro, né, faça o que eu quero, né, e não faça contra mim, alguma coisa assim. Então, exatamente, precisamos passar por esse processo de renovação dos nossos entendimentos, da nossa compreensão. Precisamos reconceituar tudo aquilo que nós aprendemos até agora. E a partir dessa compreensão, passarmos então à vivência disso tudo. E a vivência será exatamente através da aplicação do nosso dia a dia. Aí sim veremos a diferença realmente acontecer. Fechando aqui o nosso trabalho, né, o soldado colocou, essa afirmação isolada tem um risco, pois se a pessoa é masoquista poderá errar, né, preciso cautela e associar com as afirmações de dar o efeito desejado, né, sempre, né, através da boa compreensão, certamente ela vai ter esse entendimento. E até porque também amar ao próximo como a ti mesmo, da mesma forma não fazer ao outro aquilo que eu não gostaria que me fizesse, esse amar ao próximo como a mim mesmo, né, tem exatamente o entendimento que o amor por mim mesmo não é o amor do egoísmo, mas na verdade é o amor de eu querer tudo para que eu possa ser feliz, desde que eu compreenda o que é a felicidade. Aí eu vou passar a amar ao próximo da mesma forma que eu me amo. É muita coisa para a gente aprender ainda, estamos só no começo. Né? O Angelino colocou, né, tudo porque ainda não entendemos o que é o amor que Jesus nos ensinou. Né? Não mesmo. Há muita coisa para a gente fazer. Tá, joia, Fabi? Tranquilo. Jesus mostrou o caminho, basta conhecer.
A dificuldade é que a gente acaba desvirtuando, né? Porque Jesus, como eu coloquei para vocês, ele acabou se tornando uma referência religiosa. E não os seus ensinamentos vieram para transformar o mundo, né? Então existe o culto a Jesus e o desconhecimento dos seus ensinamentos. Mais uma vez, o desconhecimento no sentido de compreensão, não no sentido de você conhecer e decorar, né? Porque isso nós temos hoje com muita facilidade. Todo mundo acha essa leitura muito prática, né? Mas uma dificuldade enorme para a gente poder aplicar isso na nossa vivência, né? Mas, enfim, vimos aqui então, meus amigos, esse é o nosso capítulo número 2, né? No próximo, o diálogo entre eles ainda vai continuar no plano espiritual. Vão aqui ainda trazer novas passagens, novas revelações aqui para nós, para depois vermos ali a dificuldade que é, né, o indivíduo, lembrando que esse nosso obsessor, ele se encontra há mais de 100 anos preso nessa ideia. Né? 100 anos não, menos que isso. Uns 50 anos mais ou menos preso nessa ideia, que ele viveu ali por volta de 1930, 1940 mais ou menos, e agora nós estamos aqui em 37, 39. Então deve ter ali uns 80 anos mais ou menos da desencarnação dele, né? Tá tranquilo. Né? Então assim, a gente pensa que ele está durante muito tempo com essa ideia fixa. E é um trabalho, quer dizer, construir, né, você criar em torno de si, né, esse campo vibracional tão doloroso, ele é muito difícil de se desfazer. Então assim, começa, claro, né, com esse trabalho de aproximação. Vamos lá então, pessoal. O Fabi trouxe para nós aqui uma mensagem, uma orientação aqui dos nossos amigos. Vamos a ela. Diz assim para nós: amigos, que a paz esteja entre nós. Estamos hoje estudando as leis espirituais, estudando leis espirituais muito importantes, com relação às quais importa que reflitamos profundamente e apliquemos em nossas vidas. Lei de liberdade, de responsabilidade e de afinidade. Jesus não nos recomendou que nos conhecêssemos a nós mesmos, que perdoássemos 70 vezes 7, que cuidássemos de não pecar pelo pensamento à toa. Temos uma força poderosa em nossos pensamentos e nossas atitudes nos vinculam aos respectivos resultados. Porém, amigos, não há o que temer. Muitos ainda temem o que chamam de lei do karma. Alguns espíritas temem a lei de causa e efeito, como se as leis de Deus fossem essencialmente punitivas, e Deus estivesse à espreita, buscando mapear nossos erros para que punições viessem em nossas vidas em consequência. Nessa acanhada visão, não temos como compreender nem o amor de Deus, nem nos aprofundar nas lições do Mestre. Tampouco compreender o quão protagonistas somos com relação ao nosso destino. Lembrando que o futuro está acontecendo no segundo que se segue, e que esse segundo, tanto quanto os demais, podem ser melhores ou piores, dependendo unicamente de nós mesmos. Libertemo-nos primeiro desse grilhão que a imagem de um Deus tirânico promove, aprisionando nossas almas em temores e muitas vezes em mágoas descabidas contra o Criador. Essa visão nos leva a enganos inimagináveis há séculos. Compreendemos que Deus nos ama e que esse amor é ainda uma força que nos impulsiona para a felicidade, mas que conceitos como o tempo e felicidade para Deus têm sentidos muito maiores do que compreendemos. Compreendemos agora. As leis de Deus manifestam-se em toda a sua sabedoria, justiça e amor em todo o tempo e espaço. Todo o universo se submete a elas, e em harmonia com essa justiça soberana, a tudo conduz a beleza, felicidade e progresso. Ainda não temos condições ou palavras de compreender essa amplitude do Criador, mas já podemos refletir. Suas leis. Jesus nos trouxe essas diretrizes divinas e o Espiritismo as aclara, permitindo que nos submetamos a ela não no sentido de servil do termo, mas no sentido de nos harmonizar com elas, trabalhando segundo elas
em favor dessa força que traduzirem. Liberdade, responsabilidade e afinidade. Leis profundamente educativas que nos colocam às voltas com o que trazemos em nós e nem sempre nos damos conta. Atitudes de desamor nos são trazidas de volta para que compreendamos o alcance do que temos alimentado em nós, com o convite de ressignificar esse conteúdo para um que esteja em mais harmonia com as leis de Deus que regem o universo do qual somos parte. O tempo em que vamos demorar nesse trabalho de compreensão depende de nós. Em geral, nós nos demoramos muitas vezes em séculos de sofrimento por seguir nossa rebeldia, alimentada a orgulho, egoísmo e vaidade. A misericórdia de Deus não nos quer perdidos em sofrimento, e por isso nos envia sempre recursos de auxílio para que façamos melhores escolhas. Mas a lei de liberdade existe, e como é divina, coexiste com a de misericórdia. Porém, não é da misericórdia de Deus que nos mostre. Não, porém, recursos de auxílio para que façamos melhores escolhas. Porém, não é da misericórdia de Deus, misericórdia que Deus nos mostre nossos erros, para que deles saiamos e continuemos nosso progresso para alcançar aquela harmonia e felicidade. Aos poucos vamos aprendendo juntos e sempre mais. E sem dúvida, vamos ampliando a compreensão do amor de Deus, construindo um caminho, um minuto, um presente mais feliz. Abraços fraternos, Eduardo. Né? Falta um trechinho, né? Mas depois você me passa, Fabi, a gente depois compartilha. Não tem problema, né? Nosso amigo Eduardo é presente conosco e nós estamos esperando o final daquela parte do teatro, hein? Porque faltou para nós ali aquela parte da peça na relação com o plano espiritual, não esqueci não. Né? Então temos essa terceira parte ainda para construir aquele raciocínio que a gente estava trabalhando, né? Porque depois a gente vai fazer uma leitura completa, né, daquelas 3 mensagens, né? Então foi colocado para nós em cima, né? Porém, não é da misericórdia que Deus nos mostre nossos erros, para que deles saiamos e continuemos nosso progresso para alcançar aquela harmonia e felicidade que nos é destinada. Então, quer dizer, é dessa misericórdia divina que nós aprendamos, né, através do reconhecimento do erro e do trabalho de transformação desse erro em aprendizado e desse aprendizado em sabedoria, para não viver isso novamente. Né? Então está aí completa. Muito obrigado ao nosso querido amigo, trazendo para nós, então, né, mais essas orientações importantes. Porque, como eu falei para vocês, né, o entendimento da lei de Deus para nós é algo ainda tão distante da nossa compreensão, porque nós olhamos para o mundo hoje e ficamos muitas vezes indignados com coisas que acontecem, taxando aquilo como injustiça, que muitas vezes, sem dúvida, é resultado das ações do homem. Mas a forma como essa justiça vai ser trabalhada, ela vai muito além, porque nós temos hoje leis que são muito mais vingativas do que educativas. O nosso espírito ainda, trazemos esse espírito de vingança dentro de nós, de indignação, de revolta. Então nós queremos vingança. Se nós não fazemos com as próprias mãos, nós desejamos que aquele seja punido de alguma forma. E não pensamos ainda na ideia do perdão, que para nós ainda é algo tão complicado e tão difícil. Angelina colocou, né, continuando o que foi exposto acima, o pensamento dos brasileiros no silêncio de suas almas sofridas, doaram-se a buscar o Pai e foram ouvidos. E ali também trazendo para nós ensinamentos. Né? Andréa colocou, o difícil é entendermos e aceitar que estamos errados conosco mesmo e com o próximo, sim. É através do autoconhecimento principalmente, né, Andréa? Entendemos e conhecemos também, né, as limitações do outro. Aos poucos vamos aprendendo juntos e sempre mais, e sem dúvida, vamos ampliando a compreensão do amor de Deus e construindo um caminho, um minuto, um presente mais feliz. Mas nesse momento estejamos atentos e compreendamos que tudo que nos alcança serve para nos mostrar que é preciso trazer amor e luz para dentro de nós, né? Terminando, né? Não, tá jóia. Legal, Fabi. Hoje deu uma troncada, né, no nosso aparelho de comunicação. Mas não tem problema, deu tudo certo, a mensagem chegou.
a compreensão foi assimilada. Isso que é importante para nós. Mas é isso, meus amigos. Vamos encerrando por aqui o nosso trabalho